Boa tarde, tudo bem? Hoje eu estou aqui, né, para conversarmos um pouco sobre a questão da inclusão e, a priori, vou me apresentar, né? Sou professora da Rede Municipal de São Paulo, coordenadora pedagógica e, nesse momento, estarei falando da minha experiência na educação infantil, né, da EMEI Anísio Teixeira. Sou coordenadora de outra unidade da Prefeitura de São Paulo também e estou aqui para a gente ter uma conversa sobre, vocês também têm experiências, né? Experiências, vivências, experiências que tocaram a vida de vocês e que foram qualificando o trabalho. Eu sempre acredito que na experiência a gente vai se apropriando dos conhecimentos que historicamente foram construídos. Então é no fazer, tá? Não sei tudo, aprendo muito mesmo, né? No dia a dia. E antes de começar a apresentação do que nós vamos conversar de fato, qual é o foco da tarde, né? O que a gente vai discutir hoje, eu vou fazer a autodescrição, tá? Então, sou mulher, 53 anos, negra, cabelos compridos, claros, estou com uma camiseta cinza, um colar, ele é curto, uma blusa de linha, azul marinho, tá? E de óculos, estou de óculos. Afinal de contas, com 53 anos, eu já perdi algumas habilidades aí com relação à minha visão. Então, também que nós temos instrumentos, né, que ajudem a gente nessa barreira, por exemplo. Se a gente fosse falar sobre todos os desafios que nós temos dentro de um processo, né, de inclusão, pensando na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, são muitos, né? São muitos desafios. Só que a gente vai paulatinamente tentando resolver, né? Tentando superar esses desafios com estudos, com discussões com os pares, né? No nosso dia a dia, com as experiências com as crianças, com as famílias. E a gente vai construindo novas formas de poder superar os desafios. Fácil não é, né? Eu estou vai fazer 25 anos na rede, né? Então passei por muitas questões, muitas situações, muitas discussões, e a gente já está num patamar totalmente diferente, e que são desafios diferentes, então a maneira como a gente vai lidar com eles precisa ser diferente também, tá? Então, a educação inclusiva, ela é um pilar essencial na promoção de um ambiente educacional. E quando eu falo ambiente educacional, eu não estou me referindo apenas ao escolar, né? A educação no modo geral, o social, o afetivo, as relações que essas crianças têm com as famílias, quando elas vão numa consulta, numa terapia. Então, o ambiente. Então, como que é esse ambiente, né? Então, tem que ser um ambiente educacional que respeite e valorize as diferenças. E as diferenças, elas estão permeando todo o nosso contexto, todos. Independente das crianças, das pessoas, público-alvo da educação especial, quando a gente pensa na educação inclusiva, a gente vai além, né? A gente vai além, porque nós somos diferentes. Professores, os pais, as crianças. A diferença está no fazer, nas suas experiências. Então, é um desafio extremamente, principalmente na escola, quando a gente precisa elaborar estratégias que deem conta de toda essa diversidade. Então, e também aqui eu coloco que um dos maiores desafios enfrentados na inclusão de pessoas com deficiência, e aí falando da educação especial, é a presença de barreiras, né? Aí a gente tem aqui a questão do desenho universal da aprendizagem, que organiza, né, uma abordagem curricular, né, de como que a gente vai poder desenvolver estratégias, metodologias para trabalhar, para fazer com que esse currículo, essas crianças acessem esse currículo. Mas vai além. Então, assim, antes da gente pensar nas questões formais, da questão curricular, eu sempre coloco que primeiro são a questão da afetividade. A afetividade é o início, né? Essa relação afetiva entre as pessoas, ela dá condição para eu querer aprender, para eu querer estar naquele lugar, para eu querer fazer certas coisas, né? Aquilo que as pessoas me solicitam. Então
Então, a educação inclusiva é pensando nesse contexto, né? Então, essa é a ideia que a gente vai estar conversando hoje, de uma maneira muito tranquila, certo? Pensando no que eu disse inicialmente, não sabemos tudo, nós precisamos continuamente estar conversando sobre essa questão, né? Nós temos professores novos chegando, né? Uma nova geração, e a gente vai precisar conversar constantemente. E às vezes parece até repetitivo. De novo falando sobre educação inclusiva, de novo falando sobre educação especial. A gente precisa, porque o processo de aprendizagem, ele está relacionado à repetição, no sentido que eu preciso ouvir isso várias vezes, eu preciso me apropriar disso de formas diferentes, porque nós aprendemos de formas diferentes. Então, se nós aprendemos de forma diferente, nós vamos visualizar certos conteúdos, certas situações e discutir sobre o tema, pensando na inclusão neste momento, nesse desafio da inclusão, eu preciso falar, e de formas diferentes. Então, hoje eu vou conversar com vocês pensando na questão da abordagem multissensorial, por exemplo, que eu preciso trabalhar todos os meus sentidos, que eu preciso desenvolver estratégias a partir das necessidades de como essa criança aprende, qual é o canal de aprendizagem que essa criança lida melhor, como que ela consegue reter essas informações, analisar o que é apresentado para ela. Então, de formas diferentes. Então, hoje, assim, eu vou utilizar também a apresentação pensando nessa prática. Então, como que eu posso trabalhar essas questões? E aí também as famílias, né? Então, como que elas lidam com essa diferença entre os irmãos, né? Às vezes é um filho único. Então, como que ela lida com essa diversidade da própria criança? Porque às vezes na família existem os primos que lidam com situações diferentes. Então, eu coloco aqui uma imagem, né? Então, eu coloco tem um muro de pedras aqui. Então, é uma barreira. É uma barreira, os animais aqui vão querer atravessar, então o dono aqui desse lugar colocou essa pedra para que houvesse essa divisão aqui. Então há uma barreira, então eu não consigo acessar de uma maneira tranquila o outro espaço. Então a barreira nesse sentido, eu posso pular esse muro? Posso, ele é baixinho, não é? Mas eu vou ter muito mais dificuldade, porque se eu tirar essas pedras, vai fluir, então eu passo tranquilamente. Então a barreira, eu vou conseguir, mas eu vou lutar, eu vou ter muito maior esforço para isso. Ou às vezes eu não vou conseguir, por quê? Porque por exemplo, meu joelho está doendo, então eu não subiria aí, com a minha limitação. Essa minha limitação vai impedir. Agora, tem outras pessoas que vão ter outras limitações que ela vai conseguir, só que vai ser com maior dificuldade. Então, a barreira vai sempre dificultar o acesso a algum lugar, a algo que eu queira me relacionar, por exemplo. Então, pensando na barreira da aprendizagem, então, o que impede eu, Edicleide, vocês, de aprenderem? Algo sempre impede. Às vezes é só a questão emocional. Quando alguém apresenta algo novo pra gente, eu falo, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer isto? Então, a barreira está relacionada ao acesso. Como eu acesso, se a gente for falar da questão curricular, como que eu acesso esse conteúdo, como eu acesso a uma nova experiência que estão me propondo. Então, eu tenho que ver que a barreira, ela vai me impedir. E nós vamos discutir hoje sobre as barreiras atitudinais. Então, essas atitudes que não colaboram para uma aprendizagem qualitativa, para uma aprendizagem tranquila das pessoas. Então, as barreiras atitudinais, elas são preconceitos, são estigmas e atitudes negativas que impedem ou dificultam o plano de desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo dos estudantes e das pessoas. Então, eu sempre vou colocar as pessoas porque vai além do universo escolar. Então, às vezes a gente tem crenças, Crença de que as crianças, que as pessoas não aprendem, que elas têm, por ter algo que supostamente a impedem de fazer algo, elas olham para as pessoas e falam assim, não, isso ela não vai conseguir. Então, eu já venho com uma atitude, com um pensamento negativo, dizendo que essa pessoa não pode chegar além daquilo que aparentemente é apresentado a nós. Então, a barreira atitudinal, ela é uma das principais, na minha visão, no início de um processo de aprendizagem, Pensando em aprendizagem não apenas escolar, em todos os sentidos. Pensando nas crianças da educação especial, quando elas chegam às unidades, elas vêm com seus conhecimentos, elas vêm com as suas experiências. Agora, o grande problema, o desafio, vamos dizer assim, daquela discussão que a gente está tendo hoje, o desafio é como as pessoas que estavam lidando com ela até o momento que elas chegaram àquela unidade,
o que essas pessoas fizeram? Que experiência que essas pessoas proporcionaram a essas crianças? Então elas chegaram ali. E aí, com diversidade ali de atitudes, né, de pensamento, de reações. E nós, os educadores, a gente vai lidar com tudo isso. Então é um desafio, não é? É um desafio tremendo. E aí quando a gente pensa assim, atitudes negativas, elas são relacionadas com os preconceitos, porque eu já estou determinando que aquela criança que tem determinado transtorno, ou a criança tem algo que aparentemente pede de acessar algum conhecimento, pronto, eu já parei. Ali, eu não vou mais criar estratégia, porque eu já estou dizendo, às vezes até inconsciente, viu? Até inconsciente. Como que essa criança vai acessar? Então eu digo, não, isso não dá. E vou trazendo, às vezes, estratégias que ela fala, não, ela só consegue fazer deste modo. Não, o desafio, sabe qual é? É quando a gente fala assim, não, ela vai fazer junto com os demais. E aí vai para onde? Para a observação. E aí vem o meu papel como educadora. Eu vou observar o que essa criança consegue fazer, o que ela não consegue. Eu fico pensando assim, quando a gente vai falar das atividades adaptadas, né, das experiências que precisam ser adaptadas dessas crianças. Mas antes de eu pensar na adaptação, eu tenho que pensar nas possibilidades. O que esta criança, o que esta pessoa consegue fazer? E às vezes ela consegue. É por quê? Porque a minha atitude, a barreira atitudinal impede que eu olhe para essa criança de uma outra forma. Por quê? Porque já tem um estigma, né? Já está lá. Está pré-determinado um preconceito de que esta criança ou esta pessoa não consegue fazer daquela forma. Aí eu te digo, eu não consigo fazer um monte de coisa. Não consigo fazer um monte de coisa. Né? Não consigo. Por quê? Porque eu não vivenciei, ou se eu vivenciei minimamente. Passou por mim. Passou, igual a Rosa fala, né? Tem que passar, mas tem que transpassar. Tem que transpassar. E aquilo tem que fazer sentido pra gente. Então, toda vez que a gente fala em desafio da inclusão, nós precisamos passar pela experiência primeiro. De tudo. Todas as questões, tá? Seja emocional, seja afetivo, seja na questão cognitiva. A gente experimenta. E qual é a dificuldade que eu tenho? Então, às vezes, eu também tenho dificuldade. Então, as pessoas também, nós temos que olhar para essas pessoas elas têm dificuldade? Elas têm. Só que não é a deficiência e não é o transtorno que vai impedi-la de ultrapassar as barreiras. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa barreira e, lembra do muro? A barreira tá ali. Eles vão passar essa barreira. Tem crianças que vão ultrapassar a barreira, mesmo as pessoas impedindo. Mas a grande maioria não, vai desistir, porque exige muito esforço. Então, o que a gente precisa fazer? Como educador, como especialista, como familiar, de ajudar essas crianças a avançarem de uma maneira mais tranquila. Porque a aprendizagem ela é totalmente difícil. Aprender é muito difícil aprender, muito. E como que eu vou ajudar essa criança nesse processo? Dessa aprendizagem. E toda vez que eu estiver falando de aprendizagem, eu não estarei falando apenas da aprendizagem de conteúdos, né, da questão curricular. Eu estou fazendo aprendizagem de vida, aprendizagem de tudo, emocional, como eu lido com as pessoas, tudo é aprendizagem. Tudo isso é aprendizagem. Esse processo que me ajuda a me desenvolver. O meu trabalho como educadora, o meu trabalho como que ajuda essas pessoas a se desenvolverem. O processo de aprendizagem, ele é multifacetado. E para aprender, a gente precisa o quê? Receber o quê? Influências. E as influências, elas são internas e externas. Internas. Qual é a minha motivação? Que motivação que eu tenho para aprender? Então, aí vem a externa. Quem são as pessoas que motivam? Que ambiente é esse que motiva? Eu anotei aqui que eu coloquei assim, quais são os externos? Os externos. O ambiente. Que ambiente? A escola, os consultórios. Como que eu lido? Como que esses consultórios estão ali preparados? As pessoas ficam olhando, cutucando, olha como que essa pessoa está agindo. Olha, o que essa mãe está fazendo? Então, esse ambiente também. Esse ambiente, ele influencia demais. Essa questão dessa criança querer aprender. Por quê? Porque eu vou ficar retraído. Eu não vou, porque eu vou ficar com vergonha. Essa semana eu conversei com uma mãe e ela falou assim... Ela tinha o filho tem um diagnóstico de TEA e a filha, essa semana, recebeu também o diagnóstico de TEA. E a menina falou assim, e agora, o que eu vou fazer? Ela está no 6º ano. O que eu vou fazer? E aí a mãe disse, você vai viver do jeito que você estava vivendo, sem saber que sem confirmar que você estava no espectro autista.
E ela falou assim, e começou a dizer várias questões do ambiente. Eu tenho vergonha de falar no meio das pessoas. Às vezes eu não entendo, eu não consigo entender o que as pessoas estão falando. Ela falou bem assim, que a mãe falou, a filha falou, eu só escuto assim, blá, 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 eu não consigo entender, né? Então, assim, ela está ouvindo as pessoas falarem, a questão do conteúdo naquele momento, mas ela não estava transformando aquelas informações em conhecimento, aqueles conhecimentos iniciais para fazer as conexões, né? As conexões para você fazer as relações dentro do que você aprendeu anteriormente, aquilo que você está ouvindo. Então, ela não conseguia fazer isso. Então, esse ambiente não está colaborando para a aprendizagem dela. E aí, isso é um desafio, tá vendo? Esse é um desafio para nós educadores. Por quê? Porque nós precisamos ter conhecimento além do pedagógico. Porque eu sempre digo que nós somos profissionais do desenvolvimento. Nós, educadores, os pais, nós precisamos saber como as pessoas se desenvolvem. Aí vocês vão falar, mas como que o pai vai saber isso? Sabe na carteirinha de vacinação? Na carteirinha de vacinação tem lá a questão os processos, na idade, como que ela deveria estar. Então, se as famílias olham aquela carteirinha e vê, tem lá 5 meses deveria estar assim, 7 meses deveria estar assim, né? Dentro de um padrão, pensando na questão médica. Tá lá. Eu não ajudo? Então, as pessoas, as famílias também têm que se apropriar disso. Afinal de contas, ele está observando o desenvolvimento dessa criança. Então, o desafio é para a escola, para a família. E quando a gente fala de desafio, falar com as famílias, acho que é nesse sentido, né? Deles observarem como que essas crianças, se elas gostam de brincar, se elas não gostam, aí vem aquela questão do celular. Essas crianças que estão muito tempo no celular, só com o dedinho mexendo. Então, como que há o desenvolvimento, em todos os sentidos da área do cérebro, se ela fica sempre na passividade, pensando que até na educação infantil precisa pular, precisa brincar, precisa experimentar, né? Precisa vivenciar. Então, seria o quê? Uma abordagem muito sensorial para aprender, porque isso vai ativando partes do cérebro que me ajuda na questão cognitiva, na questão emocional, resolver problemas, né? Então, a questão da motivação, porque, olha só, se eu estou no parque e eu tenho que subir a escadinha lá para depois escorregar, e aí eu tô com dificuldade, e eu vou aos poucos tentando subir, e eu vou e consigo, o que é isso? O motivador. Então, o parque, ele é o motivador nesse momento dessa aprendizagem. Agora, eu sempre digo que é o estresse necessário. As crianças precisam passar por estresse necessário. E aí, quando a gente volta para as famílias, a gente fala assim, a criança, e eu já falei isso numa formação dos professores, eu falei assim, já pensou, toda vez, e aí a família, tá? Vocês têm filhos, né? Vocês são tios, avós, eu sou avó também. Então, mas eu tento não fazer, tá bom, gente? Porque eu tento não ser incoerente, né? Nós, educadores, é muito difícil, né? Pra gente é um desafio. Não ser incoerente. Então, o que é esse estresse? E aí volta nessa família que ela também precisa se apropriar desse desenvolvimento, porque aprender não é tão fácil assim. Então, se as famílias também começam a entender como é esse desenvolvimento, como eu auxilio o meu filho, como eu auxilio o meu sobrinho, meu neto a se desenvolver, vai facilitar muita coisa, gente. Muita. Mas muita mesmo. Então, vamos lá pro estresse. O estresse. Então, é assim. Aí vocês vão falar, nossa, de que? A criança estressada? Pelo amor de Deus, eu quero criança estressada, não. Não é esse estresse que eu tô falando. Tô falando do estresse de lutar para conquistar as coisas, de não ficar na passividade, que aí vem de novo esse celular abençoado, né? Então, a gente diz assim, mãe, eu quero um copo d'água. Aí o copo tá lá no cantinho da pia. Aí você fala, filho, pega lá. Mãe, eu não alcanço. E aí fala, não, filho, consegue? Vai lá. E ele vai, estica o pezinho, estica o bracinho, fica, sabe, tudo esticadinho. E vai com o dedinho puxando, com o dedinho vai puxando, consegue pegar. Isso é luta. Isso você vai ensinando para essa criança, inconscientemente, de que não é fácil conquistar as coisas. E a aprendizagem também não é fácil. Eu preciso me concentrar, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso ter compromisso. E eu vou ensinando isso para as pessoas. Isso com os maiores. Os menores, a gente precisa cobrar algumas coisas, né? Dizer para eles, você precisa fazer isso, guardar o brinquedo. Então, o estresse que eu estou dizendo é o estresse que chama-se responsabilidade. Eu consigo fazer, eu tenho capacidade para pegar aquele copo, vou me esforçar para isso. Agora, se esta família, essa avó, esse tio, essa professora que é tia, que esquece, por isso que é esse desafio, né, da inclusão, vai lá e pega o copo.
Porque é fácil. Deixa eu pegar esse loxcopo aqui, né? Porque é fácil. E lembra que a gente falou que aprender é muito difícil. Aprender, que eu falei, não é só a questão de conteúdo, né? De questão curricular, dos nossos planos, não. É da vida. Então, aprender não é fácil. Então, quando a criança vai lá e pega esse copinho, é uma vitória para ele. E aí, vamos relacionar com a aprendizagem. Vamos relacionar quando ele tá na EMEI, quando ele subiu a escadinha lá do escorregador e conseguiu. Qual foi a satisfação dele? Quando ele escorrega, né? Então, é isso. Então, são nas mínimas coisas, às vezes, a gente não percebe que potência que tem essas ações, essas experiências para o desenvolvimento futuro dessa criança. E aí vem o quê? Aí vem aquela questão, não, mas ele é muito pequenininho. Não, ele não entende. Mas lembra que nós temos conexões, né, cerebrais. Então, toda a experiência, tudo aquilo que eles vão vivenciando para acontecer a sinapse. Aí vai acontecendo, de repente faz, consegui. Ele conseguiu. Por quê? Porque ele vivenciou muita coisa. E aí volta na questão das atividades, né? De um trabalho multissensorial. Por que é multissensorial? Porque quando eu também vou trabalhar com as crianças maiores, a gente vai pensar nos perfis cognitivos. Como que essas pessoas aprendem? Elas aprendem de maneira diferente. Então, quando a gente fala educação especial na perspectiva da educação inclusiva, é pensando nisso também, né? Então, não só na questão, porque ele é autista, eu preciso fazer as adaptações das atividades só curricular, no curricular? Não, é também nessas atitudes, é atitudinal. Nós temos aqueles 3 conceitos, né? Três conteúdos, conteúdo conceitual, atitudinal e comportamental, né? De procedimento, que é o procedimental. Então, que procedimento? Como que eu realizo certas coisas pensando na questão do procedimento? Então, retomando, conceitual, atitudinal e procedimental. Então, que procedimento que eu utilizo, né? Que atitude, qual é a minha atitude com relação à aprendizagem para eu receber essa questão conceitual? Então, às vezes a gente fica no conceitual e a gente esquece do atitudinal, que quando dá do copo, que eu tenho que passar por essas dificuldades, por essas lutas. Por quê? Porque o aprender não é fácil e a aprendizagem não é relacionada simplesmente à questão curricular. Quando essas crianças chegam na escola, que a gente vai para essa abordagem de currículo, da questão acadêmica, eles já têm que passar por todas essas aprendizagens de uma forma a construir procedimentos e atitudes de estudante inconsciente, não é inconsciente. De responsabilidade, não, eu vou fazer essa atividade que eu tenho que fazer, tem um momento, que a gente vive uma estrutura escolar bem rígida, né? Bem rígida mesmo, infelizmente. E aí essas crianças vão aprendendo de uma forma mais tranquila, EMEI, né? As crianças do SEI, e vem para a IMEF, e a gente tenta na IMEF, até pensando na questão da transição, que acho que aí vale uma outra conversa, que também é um desafio da inclusão, a transição, de incluir essas crianças que vêm da IMEI para as IMEFs. E aí a gente vem agora, o que a gente deseja no contexto da educação inclusiva? Aí tem ali um alfinete ali, tadinho, perdido, né? Será que sou eu, Edcleide, perdida ainda? Pensando em tudo que eu vejo, nas situações que a gente vivencia nas escolas, né? Na questão que a gente solicita tanto, nessa parceria com as famílias, mas essa parceria de entender qual é o trabalho, de como as crianças se desenvolvem, que essas crianças precisam passar por esse estresse, né? Qual é o estresse? Deixou o brinquedo? Vai guardar seu brinquedo. Mas a professora brigou comigo. Opa, vem cá, mas por que você brigou com meu filho? Então, nós pais, vocês aí, nós precisamos rever algumas em nossas atitudes. A gente precisa entender que os nossos filhos, eles precisam passar por experiências que demonstram dificuldade para lutar. A gente luta o dia inteiro, a gente luta sempre, a gente passa por desafios, a gente vai vencendo. Como que eu estou ensinando as minhas crianças, pensando na educação inclusiva, não só da educação especial, passar por isso e se desenvolver de uma forma qualitativa? É isso que eu, Edcleide, como professora da educação infantil, coordenadora de EMEF, que tenho netos, que vivencio muitas experiências com relação à educação inclusiva, como que eu faço isso? Eu preciso entender a importância de que as minhas atitudes como família, parceira das unidades escolares, porque é ali que o seu filho se encontra, precisa ser de verdade, no sentido que todo mundo está em prol de um desenvolvimento
pleno, integral destas crianças. Não há, nós não somos inimigos, né? Por isso que eu falei lá no início, os pais precisam entender de desenvolvimento. Precisam entender. Então, a sua lição de casa, olhar na carteirinha de saúde do seu filho. Se não tiver, tem, eu tenho certeza que tem. A linha de desenvolvimento, como ele está. Então, nós trabalhamos com o desenvolvimento das pessoas. Tá? Quer a gente goste ou não, todo mundo aqui, né? Quem está aqui é porque se interessa com o desenvolvimento humano. Então, quando nós estamos na sala, quando nós estamos conversando hoje, a gente está preocupado com o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento... tá desenvolvendo. Opa, deixa a vida me levar. Tá desenvolvendo. Não. Desenvolvendo de maneira adequada, plena e integral. Tá? E quando a gente fala da integralidade, a gente está falando das questões multissensoriais, que é participar de muitas experiências, que esse cérebro ele comece a se desenvolver e qualificar. Quando ele passa por muitas experiências, a questão das crianças lidarem com problemas, com questão curricular, né, da questão acadêmica, elas vão ficando mais tranquilas, vocês sabiam disso? Por quê? Porque elas passaram por experiências. E aí vai falar assim, eu sempre digo assim, uma vez, porque aconteceu já comigo. Eu sou professora também, antes de vir para a EMEI, eu fiquei na IMEF muitos anos. Então, teve uma certa ocasião que uma professora trabalhou muito com uma turma, demais, né? Uma turma super desafiadora, no sentido de, nossa, muitas crianças com dificuldade. E ela fez um trabalho de excelência. E aí a Edcleide, lá em 2009, mais ou menos, pegou a turma. Aí no segundo ano, ela pegou no primeiro e no segundo. E aí eu comecei o trabalho, né? E aí em 3 meses, mais ou menos, a maioria das crianças já tinham se apropriado do sistema de escrita. Estavam lendo pequenos textos, porque, como eu disse, era uma sala desafiadora, né? Com muitas dificuldades de aprendizagem. E aí, uma certa ocasião, uma mãe chegou para mim e falou assim, ô, dona Edcleide, olha, a senhora está de parabéns, viu? Nossa, o que a outra professora não fez, a senhora fez em 3 meses, aprendeu a ler e não aprendeu. Aí eu virei para ela e disse assim, e eu não tinha tanta experiência que eu tenho hoje. Falou assim, eu falei para ela, mãe, presta atenção, eu lido com desenvolvimento, né? A criança nasce, estava barriguinha da senhora, né? Teve a concepção, estava barriguinha da senhora, tudo porque nasceu. Ele nasceu, né? Ele foi se desenvolvendo. Quando ele estava com essa professora estimulou. Sabia que o nosso cérebro, ele tem estímulos. E aí quando a gente fala assim, aí do nada, vocês tomem cuidado, viu? Professores, pais, avós, tios, tomem cuidado com o que a gente fala. E aí do nada, ele aprendeu. Não foi do nada, hipótese alguma, jamais digam isso. Foi o estímulo, foram todos os estímulos anteriores, que eu nem digo que foi daquela professora do primeiro, foi da EMEI também, foram estimulando, mas por algum motivo, lembra que as crianças aprendem também que a questão ambiental influencia? Então, eu não sei as experiências, o ambiente que ela estava vivendo, convivendo, né, com as pessoas. Então, ali também interfere, não é só quando vai para a escola não, gente, o ambiente também. Então, por que o segundo A está avançando e o segundo B às vezes não avança? Porque às vezes as coincidências acontecem. Às vezes as crianças estão ali, só as crianças que tiveram uma experiência não tão qualitativa quanto a outra turma, por exemplo. Então é questão de observar, de analisar e verificar tudo isso. Então, por isso que não podemos comparar. Então, tudo que vem anterior àquele momento exato, no passado, são experiências que essas crianças vivenciam, que essas pessoas vivenciam e que vai ser motivadora, que vai facilitar as novas aprendizagens. Então, quando chegou com a dona Edcleide aqui, essas crianças já tinham vivenciado muitas coisas. E os estímulos que eles receberam dessa professora do primeiro foi que facilitou a minha vida. Entendeu? Então, é um trabalho colaborativo. Então, famílias, vocês são de extrema importância para o desenvolvimento destas crianças. Eles precisam passar por estresse. E qual é o estresse? Aconteceu uma coisa na sala, a criança caiu. Vem cá, machucou, vamos aqui, vamos arrumar. Eu não estou dizendo que não vai zelar pela saúde, não é isso que eu estou dizendo, mas as crianças brincam, né? Elas machucam. Eu tenho várias marcas no corpo. Se eu pedir para vocês fazer uma lição, né? Forem tomar banho hoje e olhar as marcas no corpo de vocês vão lembrar das suas experiências infantis, né? Mas hoje as crianças não brincam, só brincam na escola, né, família? Só ficam no celular, né? O tempo inteiro na passividade, como a gente falou. Então é isso, o que desejamos no contexto da educação inclusiva? O que eu desejo?
né? Eu desejo que a minha criança seja super protegida ou que ela se desenvolva, né? Que ela saiba resolver problemas futuros. Porque quando ela tá ali com 3 anos de idade pegando aquele copo desesperada e eu tô dizendo pra ela assim, você consegue. Pô, vai que você consegue, é isso aí, esforço. Porque não é pelo esforço que a gente conquista as coisas? Quando a gente consegue, quando a gente conquista as coisas, que é pelo esforço, poxa vida, olha como eu sou, ó, gostei aí a minha autoestima vai pra onde? Vai pras alturas. E é mexer com a autoestima dessas crianças. Porque aprender, o primeiro processo de aprendizagem dessas crianças é o afetivo. Se não há afetividade, não ocorre aprendizagem. Eu digo pros maiores assim, pros professores, o estudante pode não gostar da matemática, mas ele gosta de ti. Ele gosta, ele te respeita. O que ele vai fazer? Ele vai fazer lição. Ele vai fazer. Por quê? Porque a primeira motivação é a sua relação afetiva com ele. Tudo que a gente gosta mais, tudo. A gente tem mais apego, a gente quer ficar próximo, né? Todo mundo gosta de viajar? Então, todo mundo gosta, afetividade com a viagem, não é? Então, a gente quer, porque aquilo faz bem. Quem faz bem? A matemática não vai fazer bem para aquele menino porque não gosta. Mas quem é que vai fazer bem? O professor. A pessoa que tá ali do lado. Tá? Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui, essa imagem. Esta flor. Então, esta flor, né, é pensando nas pessoas, né, que é um desafio muito grande. A beleza, né? A beleza que mostra aqui nessa imagem, no meio desses espinhos, tá vendo? Os espinhos, que são as dificuldades. Ninguém disse que para se desenvolver ia ser um mar de rosas. Não, é na luta, para conquistar as coisas, é em meio às dificuldades. Como eu disse lá, aprender não é fácil, não é. Mas eu preciso de um ambiente tranquilo, eu preciso de um ambiente que favoreça a minha aprendizagem, porque nós estamos falando das barreiras atitudinais. Eu estou sempre repetindo, é a pessoa, eu e a outra, me incentivando, dizendo que eu consigo, tá? Porque o processo é multifacetado. Então, não depende só, vem para a escola, senta, copia, faz a lição e tá tudo certo, aprendeu. Não, aprender vai além. Nós, como escola, nós temos uma parte do desenvolvimento dessa pessoa. Tá? Mas a escola é um lugar de extrema importância para o desenvolvimento. Até pensando na questão social, né? Das mães que trabalham, que às vezes mãe solo, né? Então consegue estar acompanhando, mas tem uma afetividade, uma relação de confiança com o filho, de perguntar como que ele foi, qual é a dificuldade que ele tem. Então a gente quer que essas crianças, que essas pessoas, elas cresçam assim, que elas floresçam. E nem as dificuldades, por exemplo, não tem. Eu não posso dizer assim, tudo vai ser lindo, maravilhoso. E nós pais, eu, avó, eu não posso deixar os meus netos, a minha filha, dentro de um patamar de que ela precisa receber tudo pronto, que ela não precisa passar pelo estresse lá do copo. Não precisa, tem que ser tudo legal. Vai subir no parquinho lá, escorrega, machucou, machucou. Então aquela dor vai dizer o quê? Sabe o que representa aquele machucadinho? Foi o esforço dele. Quando ele subiu, machucou, mas escorregou. Escorregou e viu o esforço. Ele mesmo identificou esse esforço. Aí a gente tem um bolo. Tá na hora do café, né? Acho que tem um café, porque todo mundo já almoçou, né? Foi 1h da tarde, então vamos pensar que vocês já almoçaram. Aí tem um café. Já pensou um cafezinho? Deve ter gente aí, né? Sentadinho no sofá, tomando um cafezinho. Então, pensa no bolinho. Bolo de chocolate, né? Castanha. São tâmaras, né, gente? Tâmaras. Aí a gente olha pra esse bolo, a gente pensa assim, o que foi? Quais são os ingredientes? E aí eu pergunto, vou voltar naquela tela, o que a gente deseja, né? O que desejamos no contexto da educação inclusiva? E aí eu pergunto para os pais aí, porque se eu for perguntar aos professores, eles vão falar assim, eu gostaria que essas crianças aprendessem, que elas se desenvolvessem, né? Elas não sabiam as cores, agora elas já sabem. O professor vai sempre se reportar a essa questão, mais acadêmica, lógico, mas a questão das habilidades também. E aí, pais, o que vocês desejam? Certa ocasião, eu fiz uma pergunta. Para um grupo de pais. Falei, pais, o que vocês desejam para os filhos de vocês? Aí eles disseram assim, eu desejo que eles sejam pessoas comprometidas, responsáveis, né? Que meu filho vá para uma universidade, que ele seja colaborador, que ele ajude as pessoas que precisam. Então, os nossos desejos. E os nossos desejos, eles estão aqui, no presente. Eu sempre digo que o futuro não existe. Sabe por quê? Porque assim, toda vez que eu não consigo chegar lá, eu sempre estou no presente, não é? Vocês já repararam isso? Então, por exemplo, a minha filha está com 30 anos, eu desejava que ela fosse uma mãe
extremamente responsável, que ela ensinasse os filhos o caminho, né, que os filhos deveriam andar no sentido assim, de ser boas pessoas, porque depois cada um vai seguir o seu caminho no sentido das escolhas. E cheguei, mas eu cheguei, não tô vendo lá, eu já estou vendo, então é presente de novo, continua no presente, então eu não tô chegando no futuro, então eu sempre desejo algo no futuro, porque quando chegar já é presente novamente, então sempre desejando. Então eu desejava que ela fosse uma mãe responsável. E hoje, graças a Deus, eu vejo isso. Essa responsabilidade da minha filha. Então, pensando nisso, esses pais, eles falaram e eu fiz uma lista. E lá no fundo da sala, tinha um irmão de um dos nossos estudantes, mas ele não poderia assinar. Ele falou, então eu posso ficar? Eu falei, lógico, você pode. E ele me ajudou. Ele foi lá pro fundo da sala e eu entreguei a folha com todos os desejos que os pais que eles haviam apresentado naquela folha, entreguei pra ele. Eu falei, tá vendo? Aí fui lá, entreguei e voltei. Eu falei, olha só, lá é o futuro. Então o futuro está lá. Está lá. Então vocês desejaram hoje que lá na frente os filhos de vocês sejam exatamente ou mais próximo do que vocês registraram. Deixa eu passar o bolo. E aí eu peguei um bolo e disse assim, que ingredientes que eu utilizo para este bolo? E aí eles falaram, era um bolo de iogurte. Eu tentava fubá, né, porque eu gosto de fubá, mas eu peguei iogurte. E aí ele falou, o que precisa? Ovo, né, iogurte, farinha. Então foram falando todos os ingredientes. Porém, eu entreguei para eles isso aqui. Entreguei tomate, essa imagem está representando milho, mas entreguei abóbora, eu entreguei batata inglesa, batata doce, cebola. Então, eu entreguei. E fiz a pergunta, vocês conseguem fazer, por gentileza, um bolo de iogurte com esses ingredientes que eu entreguei para vocês? Aí eles me olharam todos assustados e não consigo, eu não consigo. Aí tinha um senhor do meu lado, que aí ele falou assim, eu falei assim, por gentileza, o senhor poderia me explicar como que eu posso fazer este bolo com essa batata? Aí ele falou, não, eu não consigo, o que eu vou fazer é um purê. Eu falei, não, mas eu não quero purê, eu quero o bolo, de iogurte. Ele disse, não consigo. Assim fui perguntando para os demais, você consegue? Você consegue fazer esse bolo? Não, com aqueles ingredientes era impossível, né, pessoal? Impossível fazer aquele bolo. Por que eu estou falando isto? Porque aí veio o meu desejo. O desejo que os pais escreveram naquele papel, que estava lá no futuro, sendo representado pelo menino, ele ia se concretizar se eu agisse de uma outra forma que não levasse, que não conduzisse a chegar naquela atitude, naquele comportamento. Não, né? Então, por exemplo, eu quero um aluno, eu desejo que o meu filho seja responsável. Ele seja responsável. Como que eu consigo, no meu dia a dia, no meu trabalho em casa, em casa com os meus filhos, com meus netos, desenvolver a responsabilidade, o compromisso dele? Como? Falando assim, nós professores, responsabilidade organização vou definindo as coisas, ó, tá vendo? O ser humano precisa ser assim, hein? O ser humano precisa ser assim. Aí a gente vai pensar aqui, se eu quero, e aí falando com os pais que eu falei, se eu desejo que o meu filho seja responsável, eu jamais vou conseguir fazer com que esse menino se torne responsável se eu deixo ele dormindo, né, até tarde, por exemplo, ele não arruma a cama, quando eu falo arrumar a cama, de organizar suas coisas, né, arrumar suas coisas, pegar seu material, organizar sua mochila, não, eu que faço, deixo tudo jogado, e eu não falo pra ele, guarda, vou deixando, ele chega atrasado na escola, ele não cumpre com suas obrigações, a criança vai ser responsável, como que ela vai ser responsável? Uma criança pequenininha, que eu vou ensinando pra ela, guarde seu brinquedo, tem a hora de ir pra escola. Tá lá no celular, vai ter um joguinho, você vai brincar no celular tanto a tanto. Você vai organizando isso com as crianças.
Aí sim, nós vamos chegar e vamos usar os ingredientes corretos para fazer este bolo e para chegarmos lá no futuro. Como que eu desejo o meu filho? Eu desejo que o meu filho seja responsável. Mas eu preciso ensinar isso agora. Aí eu pergunto, e vou deixar aqui. Quais são as atitudes que nós estamos demonstrando para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, que vai chegar nesse caminhar, que o resultado vai ser a responsabilidade e o compromisso. E se não, a gente vai usar os ingredientes errados. Eu não cobro dele. Eu não chamo essa pessoa, sendo criança, de 4 anos, de 3 anos, de 10 anos, para responsabilidade. Porque responsabilidade, compromisso, ele é conquistado aos poucos. Porque lembra do processo? O processo de aprendizagem. E ele não era só, a nossa discussão não é só aprendizagem curricular, é a aprendizagem dos comportamentos, das atitudes, né? Desse procedimento. Então, como que eu desejo algo para os meus filhos, para essas pessoas, para os nossos estudantes, se a maneira que eu estou trabalhando com elas, vivendo com elas, é totalmente diferente daquilo que eu desejo? Não posso fazer esse bolo de chocolate com nozes com tâmara usando tomate, usando milho, couve-flor. Eu não vou conseguir. Então, eu não vou conseguir fazer com que o meu filho se torne uma pessoa, como todos esses pais colocaram nessa relação, responsável e comprometido, se eu não dou, se eles não vivenciam experiências. Eles precisam vivenciar as experiências. Não trouxe agenda, esqueceu da agenda. Ah, não, minha mãe esqueceu. Não, você esqueceu. Porque você, mãe, você combinou com ele que todo dia ele ia pegar a agendinha dele e ia colocar na mochila. Você combinou que ele vai colocar meia, né? Ele não fica com o pezinho, ele fica com o pezinho tudo esperando a gente colocar as meias, né? E aí nós na escola falamos, não, vamos lá, vamos tentar. E aí ele se mata pra colocar e coloca do avesso. Pega o tênis e não sabe amarrar o cadarço, e não sabe nem colocar o pé dentro do tênis. E a gente fala, vamos, você consegue, né? Aí a gente vai aonde? Até o limite dele. Naquele momento ele não consegue amarrar o nozinho, né? Fazer o nozinho, o lacinho. Aí a gente faz, mas a gente vai falando, opa, vai lá, quem aprendeu ajuda o outro. A colaboração nas atitudes até de amarrar o tênis. E aí eu digo, como que eu vou ter uma criança que supera os desafios se eu não deixo ele se esforçar, eu não deixo ele no estresse do copo lá, que agora é o estresse do tênis, por exemplo, de colocar meia. Lembra lá do avesso, né? Mas é ele que tá fazendo. E quando ele amarra o tênis, quando ele coloca o tênis, ele fala assim, olha, eu consegui, professora. Eu consegui, mãe. É isso. É o esforço. Deixe o seu filho, deixe o seu neto passar por experiências desafiadoras. Porque aí sim ele vai se tornar, e lá no futuro, ele vai ser uma pessoa que vai lutar no sentido de conquistar as coisas dele, de ser uma pessoa que quer algo a mais. Eu digo, quando eu vou falar algo a mais, é algo a mais no sentido assim, ele sempre vai querer buscar ser melhor. Ele sempre vai tentar, eu estou nesse lugar e eu vou querer o outro lugar, mas o outro lugar como um ser humano melhor. Ele vai errar, eu erro, você erra, mas a gente sempre vai tentando melhorar como ser humano. E as nossas crianças, elas precisam fazer isso, e nós somos o modelo. Precisamos ser modelos para os nossos filhos, para as nossas crianças, para as pessoas. Tá? Passar que nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Mas a cada dia a gente vai tentar mudar. Então, por gentileza, vamos refletir mais, pensar mais, olhar para as nossas crianças como crianças que são capazes de fazer, que conseguem amarrar o seu tênis, que conseguem colocar sua meia. E aí eu vou dizer, tem uma experiência de uma criança autista, porque eles vão falar assim, mas tem crianças autistas realmente que não conseguem, né? E tem crianças às vezes que não vão conseguir. E aí eu vou dizer para vocês, eu não estou limitando não, tá? Na questão da limitação. Lembra da barreira? A gente está tentando eliminar essas barreiras da atitude. Mas eu fui para um congresso de neurociência e um doutor, né? Ele é doutor em questão de alfabetização. E ele contou a história dele, né? Da educação infantil, e fala que ele não conseguia amarrar o tênis. E a professora, vamos lá, incentivando ele, e ele não conseguia. E aí tinham pessoas, lembra do ambiente? Aí os familiares, como você não sabe? Que absurdo que você não sabe amarrar o tênis. Aí ele tirou o tênis
levantou lá e mostrou pra gente. Ele falou assim, olha aqui o tênis. Eu tô aqui hoje num congresso falando sobre alfabetização, né? Estudo, gosto de estudar, tô lá no meu doutorado. E olha meu tênis de velcro, gente. Entendeu? Velcro. Não precisava do cadarço. Ele tá usando tênis. Então, assim, ele foi eliminando as barreiras. Qual era a barreira dele? O cadarço. Cadarço. Por que ele ia se matar com o cadarço? Ele foi pro velcro. Mas, assim, aí ele quis dizer assim, ele tentou, muitos conseguem. Porque cada um tem, lembra? Cada um aprende de uma forma, cada um vai chegar na sua limitação, mas eu vou estimular. E aí ele falou, não, isso não vai me impedir de continuar, porque eu não sei amarrar o cadarço. Né? Por quê? Porque as outras são outras habilidades. Nós temos habilidades diversas. Tem algo que impede a gente, mas eu não vou ficar nisso que tá me impedindo. Eu vou pro lugar onde eu consigo, onde eu tenho potência, onde eu sou potente. Por isso da importância do desenvolvimento das habilidades das crianças. Extremamente importante. Né? E a maneira que a gente trabalha. Então aqui a gente vai para uma barreira atitudinal, né? O impacto dessas barreiras. Qual é o impacto das barreiras atitudinais no desenvolvimento cognitivo, emocional e afetivo? Então as barreiras atitudinais, elas podem manifestar-se de várias formas. Como a baixa expectativa em relação ao desempenho das pessoas com deficiência. E aí eu acrescento das pessoas, no modo geral, porque às vezes a criança não tem deficiência, mas tem uma certa dificuldade, até pela estimulação que foi feita anteriormente, tá? Porque as pessoas vivenciam coisas diferentes, são estimuladas de forma diferente. As atitudes de desvalorização ou até mesmo a invisibilidade dessas pessoas no ambiente escolar, no ambiente familiar, nos ambientes como um todo. Então, a barreira, o que a gente está falando agora são essas barreiras. Porque se eu digo a ele que ele não vai, que eu vou lá e amarro o tênis dele, eu já estou dizendo pela minha atitude de que ele é incapaz de fazer aquilo. De que o processo de aprendizagem de amarrar o cadarço, ele não vai conseguir. Porque o processo ele é difícil, mas o processo ele é paulatinamente, ele vai sendo demonstrado a eficiência que essas pessoas têm. Por quê? Porque é aprendizagem. Aprendizagem. Tem coisas que eu não sei. Eu tô estudando. Aí eu fico, meu Deus do céu, eu não sei disso. Eu não sei fazer isto. E aí o quê? Eu vou aprender. Quando eu estou num momento, numa posição de aprendente, eu também sinto dores emocionais, né? Não consigo fazer isso. Nossa, vai pra academia, por exemplo. Não consigo fazer esse exercício. Então, todos nós temos o nosso momento de aprendente. Então, quando eu me coloco nesse momento e eu consigo lembrar disso, quando eu estou na relação de professora ou de um pai, ajudando no desenvolvimento dessas crianças, eu preciso valorizar. E a minha atitude vai demonstrar se eu estou valorizando ou não. Então, quando eu pego a meia da criança de 4 anos, eu já coloco, às vezes nós estamos com pressa, eu sei. Às vezes a gente está com pressa, só que não é sempre. O celular, às vezes eles estão agitados, eu vou dar o celular, mas eu vou negociar com ele. E não deixar. Por quê? Porque eu preciso estimular. A partir do momento que a minha atitude, ela desvaloriza o potencial, e quando eu falo potencial, não é elogiar. Nossa, como você é maravilhoso. Nossa, como você faz. Não. Quando eu deixo ele pegar o copo. Né? Quando eu deixo ele pegar o copo. Quando eu deixo ele subir na escadinha do escorregador, com dificuldade, sozinho, ali do lado, monitorando, mas olhando, e ele escorrega. Por quê? Você tem capacidade de fazer isso. Você pode não ter a habilidade naquele momento, mas você vai fazer o quê? Direto, sobe a escada. Daqui a pouco você está, né? Subindo rapidinho. Porque assim, a capacidade, a gente vai no processo. Agora, a minha habilidade é o como eu fazer, né? Como que eu estou fazendo isso? Então, ele tem a capacidade de subir na escada? Tem. Tem capacidade de pegar o copo? Tem. Agora, a habilidade naquele momento do copo tem a ver com a altura dele, tem a ver com a questão de alongamento, né? Então, da distância. Então, qual é a minha habilidade? Eu vou procurar meios para resolver aquele problema para eu pegar o copo. Então, eu valorizo esta potência dele, então essa capacidade que ele tem. Agora, a habilidade, ela vai sendo desenvolvida com o fazer. Então, amarra o tênis, faz o xizinho, passa por dentro, faz de novo, faz o laço, de novo. Então, eu vou pela repetição, né? Então, eles vão fazendo, a gente vai modelizando isso para eles e eles vão aprendendo. Então, a aprendizagem, ela precisa partir eu acreditar que essas pessoas podem aprender. Todas as pessoas aprendem, mas elas aprendem de modo diferente. Então, a barreira, ela vai impactar de forma negativa, essa barreira, quando eu não olho para esta minha criança, para essa pessoa, como potência, desvalorizando. Então, vamos relembrar aqui, Então, as barreiras atitudinais podem manifestar-se de várias formas. Com a baixa expectativa, então eu não tenho expectativa daquela criança. Ela chegou ali na minha sala, não, ai meu Deus, e agora? Né?
E quando eu falo agora é, às vezes eu falo assim, meu Deus, e agora? Esse agora é a pessoa, meu Deus, vou mudar, vou ter que pensar em estratégias para desenvolver aquilo que essa criança ainda necessita, né? Ou tem aquele, ai meu Deus, e agora? Que agora que eu estou dizendo, né? Então isso é uma barreira. E às vezes é uma barreira nossa também. Por quê? Porque isso não vai falar assim pra mim, não vai conseguir, não, nem adianta. Então já é o quê? Uma expectativa baixa de que ele pode avançar, de que ele pode conquistar, né? Então, famílias, acreditem no potencial. E quando eu falo do potencial, é assim, ó, que se ele não tem aquela habilidade naquele momento, a gente precisa desenvolver. E quando a gente desenvolve aquela habilidade, a gente vai ter que cobrar dele. A gente vai ter que pedir para ele colocar meia. A gente vai pedir para ele colocar aquele tênis, né? E ele vai colocar. E a gente vai valorizar. E ele vai aprender. Falar, nossa, eu consegui. E isso é muito importante para ele. Pra gente, pros adultos, um tênis rapidinho. Mas lembra do doutor? Que ele não conseguia amarrar o tênis e até hoje ele não aprendeu? O autista? Ele não aprendeu. E o que ele fez? Levantou o tênis lá no congresso e disse, aqui ó, eu tô estudando até hoje, sou doutor, mas eu não sei amarrar o tênis. E ele mostrou. É isso. Tem coisas que a gente pode a gente não vai fazer, mas a gente vai partir para outra. Que são essa diversidade, essas habilidades, as potências que as pessoas têm. Porque se fôssemos iguais, todos, né? Não daria muito certo. Isso. Essas barreiras, elas comprometem o desenvolvimento cognitivo ao limitarem as oportunidades. As oportunidades são essas que vou continuar dando esse exemplo. Do copo, porque eu não estou dando a oportunidade dele lutar, dele conquistar, dele subir a escadinha, tá? Dele desenvolver, do desenvolvimento dele. De aprendizado, tá vendo? Olha só, comprometem o desenvolvimento cognitivo ao limitarem as oportunidades de aprendizado. Não tá falando que é para ler e escrever, de aprendizado. Lembra que aprendizado é além? É tudo. E a participação ativa das pessoas. Então, as pessoas precisam participar. Eu não posso fazer por elas. Eu não posso amarrar o cadastro toda vez para ela. Eu tenho que ensinar. A meia, ela vai colocar. O tênis, vai colocar no pé. Lembra que eu falei? Às vezes vocês pais estão com pressa. Ok, tem dia que tá com pressa, vai lá e coloca. Mas deixa ele colocar. Tá? Eu fiquei torto. Parabéns, é isso aí, ó. Da próxima vez vamos arrumar aqui. Outra coisa essas barreiras fazem. Elas afetam o desenvolvimento emocional, criando um ambiente de exclusão e insegurança. Porque quando você diz assim, você não vai aprender nunca. Que absurdo, as coisas que os adultos falam, que às vezes fala, tá nervoso, tá com raiva, aquilo marca. Ontem uma professora foi fazer uma leitura e pra turma dela, ela falou assim que treinou a leitura. Aí eu fiquei pensando, mas por que essa professora treinou a leitura? Por que ela tá treinando a leitura? Né? Já é uma leitura fluente, por quê? E ela foi contando que o conteúdo daquela história afetava o emocional dela. Ela chorava, sabe por quê? Porque quando ela era criança, as pessoas humilhavam ela. Diziam coisas que ela sofria muito. E este livro, o conteúdo deste livro faz relembrar. Então tem uma marca, tem uma marca de sofrimento, né? E toda vez que ela chora. E aí os alunos, ela chorou. E ela disse, eu chorei na sala. E eu expliquei para as crianças. Então tudo que a gente diz para as crianças, que a gente diz para as pessoas, fere. Porque quem está falando não está sentindo a dor. É quem está recebendo. Então, pais, digam para os seus filhos que eles são ótimos. Que não tem problema se eles não sabem pegar o copo naquela hora, que você teve que ajudar, que você também pode ajudar. Mas ele se esforçou. Mas você está ali para ajudar. Você não está ali para fazer. Né? Então vai cair. Se caiu, a gente vai conversa, fala, toma cuidado, mas aquela marca tá ali porque ela tem saúde, ela está disponível no sentido de aprender, de receber os estímulos, e isso vai fortalecendo o processo de aprendizagem dela. E aí quando ela chegar lá na questão acadêmica, lá do fundamental, ela não vai ter insegurança. Por quê? Porque ela foi lidando com as inseguranças no brincar, quando ela não subia no parque. Lembram? Né? Não tem, mas as pessoas vão incentivando. Então é isso, eu posso sim me sentir segura em vários momentos. Mas eu sei que eu não sou perfeita, mas é que eu vou aprender. Eu vou continuar aprendendo. Então não sejam barreiras de atitude na vida dos filhos. Né? Eu como vó, eu como professora, nós todos. Na simplicidade do nosso falar, né? Então, voltando, a afetividade, ela precisa permear todo
o ambiente. Pais, muitas vezes nós recebemos crianças inseguras até com relação à afetividade, de não querer, né, o acolhimento, né, de já falar, não quero. Por quê? Lembra do ambiente? Os ambientes, eles ensinam. Os ambientes também, as pessoas se apropriam desses ambientes, das experiências que elas têm no decorrer da vida. Desde o nascimento, desde a barriga, né? Se você canta, quando a mãe passa o nervoso, passa aquela agitação para a criança. Então, nós estamos em constante processo de aprendizagem. Então, eu fico refletindo, eu não quero ser uma barreira atitudinal na vida das pessoas. Eu acredito que ninguém aqui. Só que as nossas atitudes, mesmo inconscientes, a gente acaba. Então vamos começar a pensar sobre. Então fiz alguma coisa, então refletir sobre. Será que isso que eu estou fazendo, essas atitudes, às vezes eu estou falando mal da minha professora na frente do meu filho. Mente. O que vocês acham? Esse ambiente, esta fala, ela também prejudica. Não prejudica? Essa questão dessa criança, nesse relacionamento, dessa insegurança. Por isso que nós adultos, nós precisamos conversar. Nós precisamos nos organizarmos para que essa criança cresça saudável, né, de maneira integral. Lembram? O integral é o quê? Ela precisa passar por essas experiências, ela precisa ser tocada por essas experiências para ela se desenvolver. Né? Essas experiências que tocam a gente, essas experiências que fazem com que a gente sinta vontade de continuar aprendendo. Eu acho que é isso, acho que o professor hoje é o motivador. Pai, mãe, não sou professor não, viu? Porque aprender não é só na escola. Então, pais, tios, avós, vocês precisam ser motivadores. Motivadores para a aprendizagem. Então, como que funcionam esses ambientes? Que ambientes que essas crianças estão vivenciando? É um ambiente acolhedor? É um ambiente que dá suporte emocional para ela? O que é o suporte emocional? Um abraço. O que você fez hoje? É olhar sua agenda. Tem uma coisa que eu vou falar pra vocês que isso me toca bastante. Quando tá frio, que a criança chega na escola, tem uma blusinha bem fininha e você tá lá 9 graus. E aí chega e não tem uma blusinha dentro. Aí ele olha, vê todas as crianças com a blusinha. E aí eu não tô falando das pessoas com dificuldades financeiras, né? Não tô falando dessa questão. As pessoas estão com a blusinha lá. E ele olha. Quando ele olha... Eu tô falando isso porque uma vez uma criança falou pra mim assim, ela falou assim, é que a minha mãe, ela não liga pra mim. E meu pai, ele não liga pra mim. Aquilo vai tocando a gente e a gente vai aprendendo, né? Nós vamos aprendendo. Então, esse ambiente, essa criança me ensinou que eu preciso ter um olhar mais atento. E às vezes é uma coisa tão simples, tô com blusa. Eu pego uma blusa lá, tá aqui, peço pra criança, ok. Mas quando essa pessoa que está todos os dias, ela esqueceu às vezes, né? Tanta coisa na cabeça, ela esqueceu. Só que essa criança, aquilo, ela marca. Aí por isso está dizendo aqui, afeta o desenvolvimento emocional. Então lembra que eu falei nos mínimos detalhes? Não é difícil? É super difícil educar. É super difícil participar do desenvolvimento de um ser humano, gente. Não é fácil. Nós erramos, sim, a gente erra. Só que o diferencial é errar e falar assim, não, puxa vida, que mancada. Vamos lá. Hoje eu vou chegar e vou pedir. Vocês pedem desculpa para os filhos de vocês? Eu peço muito. Né? Eu peço para minhas filhas, para meus netos, se eu erro. Porque eu tenho que dizer para ele, se eu errar, eu vou dizer para você. Né? Isso não é humilhação, isso não é dizer que você não tem autoridade, não tem nada a ver. É um ambiente saudável, um ambiente emocional saudável, que está dizendo assim, nós podemos errar. Mas eu sou adulta, eu vou te ajudar. Mas se eu errar com você, se eu fizer alguma coisa que você não goste, ele vai ter a segurança de dizer. Tá? Então, olha só. Então, essa blusa não colocou na mochila, a criancinha sentiu. Não, ela não ligou pra mim. Ela não liga pra mim. A outra. Eu não sei se a minha mãe gosta. Por que ela não gosta de você? Porque ela não deixou, ela não olha a minha mochila. Por quê? Porque as outras estão falando. Né? Então, assim, o que causa esse choro, ou essa professora, esse sentimento que ela, né, que veio à tona de uma experiência negativa anterior do desenvolvimento emocional, hoje, o que nós estamos fazendo ou não estamos fazendo para que pode estar deixando marcas emocionais dessas crianças, dessas pessoas, porque adultos, elas estão dizendo isso. Eu tenho marcas, e vocês têm, eu também tenho. Então, se eu tenho essas marcas, eu sei que pessoas fizeram, né, alguma atitude, às vezes inconsciente, que me feriu. Isso é uma barreira o quê? Atitudinal. Então, essa barreira atitudinal, ela é muito além do que só não dar atividade, ou levar para a escola e deixar para a escola. É a questão emocional. Lembra?
a questão afetiva emocional é o que conduz primeiramente às aprendizagens. Outra coisa que a barreira faz, prejudica o desenvolvimento afetivo, ao restringir as relações interpessoais e sentimento de pertença. Ah, não, eu não. Uma estudante, por exemplo, quando eu com a menina aqui descobriu agora, né, recentemente, que faz parte do espectro autista. E o que ela fez? O que ela falou? Ela falou assim, eu não consigo, eu não sei. Eles não fazem, eu não consigo fazer o que eles fazem. Né? Eu não consigo fazer o que eles fazem. Aí entra o que? A questão afetiva. Por quê? Porque eu, como colega de sala, eu como a mãe, né? As pessoas estão mais próximas. Não, vem aqui. Você não consegue fazer isso agora dessa forma. Mas você faz isso hoje muito bem. Então, cada um está dentro de uma realidade de habilidades diferentes. Só que um complementa o outro. Né? Então, por isso, da diversidade de experiências. E aí a gente vem para essa aprendizagem multissensorial, que é extremamente importante. Porque é uma aprendizagem que vai, é uma abordagem que vai relacionar essa dificuldade que eu tenho, né, em algumas questões, e vou oferecer uma diversidade de oportunidades. Isso acontece muito na educação infantil. Porém, há necessidade de continuar no ensino fundamental. Precisa. E aí a gente vê aqui, ó, as experiências. Então, essa imagem está mostrando aqui, ó. Então, as crianças vivenciando várias experiências, porque isso faz o quê? Faz com que desenvolva conexões cerebrais que ajudam no desenvolvimento cognitivo, que as aprendizagens, elas vão fluindo, né, de acordo com o momento do desenvolvimento. Eu não posso oferecer algo para as crianças além do que ela pode naquele momento, porque ela está no momento do desenvolvimento. Mas eu tenho que fazer o quê? Oferecer desafios possíveis. Isso é um desafio. É um desafio da inclusão. Né? Então, desafios possíveis de acordo com o desenvolvimento dessas crianças. Dos nossos estudantes, das pessoas e os pais, né? Os pais, como que vocês podem oferecer oportunidades, experiências que vão contribuir para um desenvolvimento sadio? Aí volta para o celular. O tempo inteiro no celular. Ele está estimulando. Como que ele está? Corpo estático, só os dedinhos mexendo, né? Na passividade, só recebendo e não construindo. Aí eles vão falar, mas tem os jogos. Mas ele está na passividade, porque ele precisa pular. Ó, tem uma pesquisa que fala que o movimento, ele proporciona vontade de aprender. Eu vou me movimentar, porque aquilo vai me estimular. Tem uma área do cérebro que vai estimular esse aprendizado. Então, existem propostas que, assim, que você está eu tô aqui sentada há muito tempo. Daqui a pouco eu vou ter que levantar, vou ter que me movimentar. Vocês podem fazer isso, não podem? Pode estar me ouvindo, vendo, mas vocês podem levantar, espreguiçar. Eu não vou fazer isso agora. Estou com vontade, mas eu não vou fazer. Mas porque o nosso corpo, ele pede. Ele pede. Então, como que a gente está estimulando isso? Então, nessa pesquisa fala que muitas vezes a criança, nós estamos na sala, e o professor, eu tô lá na sala, ensinando matemática. Meu Deus, criança que não gosta de matemática. Um monte de gente que não gosta. Foi um conteúdo ali, um objeto de conhecimento extremamente complicado. E aí tá lá a criança, tá lá. E aquele cérebro vai se cansando. Porque existem técnicas, né? Dizendo que nós precisamos fazer pausas. Precisamos fazer pausas. E a gente quer currículo, quer uma lição, Viu, pai? Então, às vezes, o caderno não tá cheio, né, pai? Porque às vezes, mãe, às vezes, tio, avó, às vezes não é só ficar copiando. A aprendizagem é além do registro escrito. Às vezes nós estamos aprendendo, nosso cérebro tá alimentando, tá tudo aqui guardadinho. Esse é o meu caderno, ó. Aqui é meu caderno. Meu caderno tá aqui. Aí eu vou pro meu caderno para registrar o que foi apresentado nessa aula de matemática para eu lembrar. Porque também tem aqui a minha memória, né? Memória a longo prazo, memória de trabalho, também memória. Então, eu registro. Então, quando você fica numa atividade muito intensa, o que esses pesquisadores disseram? Para a aula. Lógico que é uma parada estratégica, porque você vai parar no momento certo, né? Você não vai parar na hora que a criança está quase... fez a conexão. Na hora que a criança estava quase fazendo a conexão, eu parei a aula, né? Então, assim, é um momento estratégico de início de uma tarefa e finalização da outra. Você sabe exatamente. Olha o desafio da inclusão aí, né? Tá vendo como é desafiador pra gente? É um desafio. Você pede para as crianças levantarem, espreguiçarem e continua com a aula de matemática, mas você vai continuar a aula de matemática assim. Gente, você entrega um cartãozinho para alguns, né? Gente, quem tá com resultado X? Vamos lá, olha, eu vou colocar uma operação aqui, todo mundo em pé, só com os cartõezinhos. Vou colocar uma equação aqui, no cartãozinho, vamos ver quem tem a resposta. Né? Aí eu vou colocando,
terminam lá, fica só faltando o resultado. E aí eles se movimentam. Então eles levantam a cartelinha com o resultado. Então, continuou na minha aula de matemática, mas não foi lá no registro quietinho pensando, porque eu preciso também pensar. Eu preciso também raciocinar, preciso ter um momento de parada ali. Porém, meu cérebro vai ficando sobrecarregado. Por isso, qual é o outro desafio? Olha, um desafio extremamente que a gente precisa rever, hein? Até como estrutura, como sistema. São aulas de 45 minutos. Aula de português, aula de matemática, aula de história, de geografia, aula e as crianças, o tempo inteiro. Aí tem uma pausa de 20 minutos, 15 minutos de intervalo, 20 minutos. Às vezes tem um café antes. Mas vocês estão ali, 45 minutos. Português, o meu cérebro vai lá e muda. Aí vou, inglês, muda. Vocês estão entendendo que até a organização e estrutura de escola, ela tem um desafio de inclusão aí? Existe um desafio extremamente sério, que a gente precisa refletir, começar a pensar. Porque na educação infantil não tem. Tem os horários, né? Que tem a linha do tempo ali, né? Que, não dá tempo isso daqui, né? Às vezes tem lá 20 minutos, não dá tempo de terminar, de ir pro brinquedo. Eu tô lá no bosque, eu tenho 20 minutos, A criança está no auge. Gente, eles estão no auge. Estão ali, brincando, né? Se divertindo ali. Aí depois, gente, agora a gente vai pra onde? Vai pro parque. Entendeu? Mudou. Então a gente vive realmente num tempo, numa estrutura de tempo. Isso é um desafio de inclusão, porque a gente está falando da perspectiva da educação inclusiva, todos, né? E as pessoas aprendem de forma diferente. Então, no brincar, eles estão gostando, eles têm que mudar. Então, a nossa estrutura de 45 minutos, porque nós aprendemos de formas diferentes. Então, nesse cérebro sobrecarregado, eu preciso fazer essas paradas. Eu preciso usar estratégias para facilitar aquele que está no processo de ensinagem, né? E facilitar, tentar ajudar essa pessoa que está no processo de aprendizagem, que é multifacetado. Tá? Então, estimulem os seus filhos. Desenhar, dar papel para eles, recortar. Então, uma sugestão. Não compre esses brinquedos caros, esses brinquedos da moda. Vocês podem comprar, tá? De vez em quando vocês podem comprar. Mas, ele tá pronto. Ele vai gostar, ele vai olhar e vocês já sabem disso. Tem muitas histórias falando sobre essa questão. Que as crianças deixam esse brinquedo e depois eles vão cortar, vão pintar, vão fazer outras coisas. Então faça assim, pega uma caixa bem bonita no aniversário deles, bonita, e coloca tesoura, coloca papel, coloca cola, coloca lantejoula, coloca um monte de sucata, embrulha, bem bonito, e entrega pra ele. A priori eles vão falar assim, que é isso, meu Deus? Não, mãe, não queria isso não. Aí você vai explicar. Eu tô te dando esse presente porque eu sei que você é potente, você sabe, você é inteligente, você é maravilhoso, e eu vou te dar um desafio. Aí você desafia ele, né? Um desafio possível. E ele vai desenvolver, ele vai ficar lá desenvolvendo seus projetos. Sabe o que você tá fazendo, pai, mãe, tio, vô, avó? Você tá ajudando essa criança nesse processo de desenvolvimento. Neste momento, ele está planejando, usando estratégias, superando desafios em uma brincadeira, em uma caixa de sucata e uma caixa de papel de cola, com materiais diversos, para que futuramente, lembra do menininho que tá lá na sala da reunião de pais, lá no futuro, segurando o papelzinho dizendo assim, eu quero que meu filho seja responsável, comprometido, que ele vá para a universidade, que ele seja um excelente estudante? É isso, né? Então, comecem a propiciar aos filhos de vocês, aos netos de vocês, aos sobrinhos de vocês, possibilidades de superar desafios por meio das brincadeiras, por meio das conversas, porque isso vai facilitar o desenvolvimento desta criança, deste ser humano, desta pessoa. Então, a aprendizagem multissensorial é uma abordagem que utiliza múltiplos sentidos para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, sendo especialmente eficaz na educação inclusiva. Né? Porque as pessoas aprendem, lembra dos perfis cognitivos? As pessoas aprendem de forma diferente. Então eu preciso estimular diversas áreas do meu cérebro, ao estimular diversos canais sensoriais. É isso. E aí essa aprendizagem multissensorial na perspectiva da educação inclusiva, pensando que ela amplia as oportunidades de aprendizado, possibilitando que estudantes com diferentes estilos de aprendizagem acessem conhecimento. Favorece a retenção de informações. Por quê? Porque são canais diferentes. Por isso na educação infantil, né, eu tenho que oferecer essa diversidade da questão sensorial. Por quê? Porque as informações, nós retemos informações de diversos canais. Então, se eu não estou retendo nesse canal, eu vou pro próximo. Eu vou para a questão do corpo, né, a questão sinestésica. E quando eu trabalho com essa questão da aprendizagem, eu reforço o conteúdo através das diversas formas de percepção.
Então, eu vou falar sobre água. Então, como eu ensino água? Só no texto? A água é importante, né? Então, como que eu ofereço esse objeto de conhecimento na área ciências naturais para essas crianças, né, para os adolescentes, e na EMEI? Como que eu faço isso? Como que eu trabalho essa questão? Acho que a educação infantil consegue lidar bem com essa questão, né? A EMEF que precisa, por isso, de novo, o desafio da inclusão, né? Incluir essas crianças da educação infantil no primeiro ano das EMEFs. É um desafio de inclusão. Né? Então, quando eu trago hoje a questão da inclusão, eu não trago só a questão relacionada à educação especial. É na perspectiva da educação inclusiva em todos os sentidos. Né? Dessa aprendizagem, desse acolhimento, das pessoas serem diferentes e a gente propor. E professores também, né? Porque professores também são diferentes. Eles agem de forma diferente. As metodologias, então nós temos lá uma concepção metodológica, mas a metodologia, ela é construída pelas experiências desse professor. Que precisa estar atento, e aí entra um desafio do professor, que aí é a inclusão. O desafio dessa inclusão é como eu modifico o meu fazer, está arraigado às vezes, pensando nessa experiência, nessa realidade que eu estou vivenciando hoje. Com essas crianças que têm múltiplas dificuldades no sentido dos estímulos que foram realizados ou não no seu processo de desenvolvimento. Nessas parcerias que a gente precisa desses pais entenderem, nós também, da capacidade, da potencialidade dessas crianças, dessas pessoas. E se a gente continuar trabalhando essa questão da aprendizagem multissensorial que é realizada na EMEI, e aí passando para a EMEF, ela promove a inclusão ao considerar as diversas formas de interação e processamento de informações das pessoas. Então, se eu quero que ele aprenda, então ele não aprende só por meio de um canal, ele aprende por meio de vários canais. Se não aprende por um, ele vai por outro. Então, por isso, pela repetição. Então, aí vou de novo. Famílias, quando eles faltam na escola, isso é um desafio de inclusão. Quando esses estudantes faltam demais à escola. Por quê? Quando a gente fala que ele vai processar as informações por meio dos canais diversos, hoje eu falei sobre água com uma música. E aí o meu aluno querido faltou. E ele ama música. Ele é musical. Mas no meu plano estava lá, eu não vou lá. Peraí, hoje eu vou ter que dar mais ao João, Maria, vai faltar, não posso. Não, o professor vai fazer o planejamento dele. Então, ele perdeu a oportunidade naquele momento porque a professora utilizou um canal que era o dele. Agora, vai faltar por diversos motivos, ok, né? Tá dizendo que não vai porque você tem as questões de saúde. Porém, quando você... não, hoje eu não quero ir para a escola. Isso você está prejudicando esse processo de inclusão desse processamento de informações. Né? Dessa construção de conhecimento da aprendizagem das crianças. Vocês estão vendo? Então, faltar na escola, não ter assiduidade na escola é um problema de inclusão. É um problema de inclusão. É um desafio de inclusão. Lembra? A perspectiva da educação inclusiva. Porque se eu utilizo vários canais para ela aprender e ele sempre falta, pronto, e aí? Como eu vou fazer? Entenderam? Então, olha só como uma coisa tem a ver com a outra. Olha como está tudo interligado. Então, nós, educadores, e aí, professores, familiares, vocês são educadores. Essa parceria de entender qual é o trabalho, como que a gente desenvolve esse trabalho, de cobrar das crianças. Cobrar por quê? Porque eu quero aquele futuro lá. Lembra dos pais? Eu não quero fazer bolo com tomate, com abóbora, né? Eu quero fazer com os ingredientes corretos, porque aí sim eu vou ter aquele bolo de chocolate. Vou ter aquele bolo com tâmara, com... O que mais? Todos os ingredientes que vocês desejam para que um bolo se torne delicioso. Aí eu faço o quê? Eu uso tomate. Eu quero que ele seja responsável. Mas que ingrediente que eu estou utilizando hoje? O que eu estou fazendo? Né? Então, o resultado, ele é importante, está ali o resultado. Mas para chegar nesse resultado, eu tive que caminhar. A minha pergunta é: como nós estamos caminhando para chegar neste resultado? Como que nós estamos caminhando para chegar no resultado? Qual é o resultado? Todos estão aqui. Que vocês querem crianças que aprendam, pessoas organizadas, responsáveis. Mas como que eu faço isso? Que eles aprendam. Como que eu faço isso? É o meu caminhar. Como que está sendo o meu caminhar? Como está sendo a minha orientação? Como está sendo a minha cobrança? Como está sendo o meu auxílio? Eu estou sendo uma barreira atitudinal?
para que haja de fato uma inclusão e que a gente consiga superar os desafios, ou alguns deles, pensando até em tempo histórico, né, porque isso demora um processo. Eu estou contribuindo para que diminua esses desafios, amenize esses desafios da inclusão. Então a gente precisa repensar, dialogar constantemente, né, sobre a inclusão. Precisa continuar conversando sobre, porque não é tão simples assim. Mas eu estou encerrando aqui a minha fala. Desejo que a gente continue conversando sobre, que vocês se tornem bons, continue, na verdade, porque a gente erra, mas a gente erra não é porque a gente quer, às vezes, né? Às vezes é o conhecimento, a gente precisa se apoderar, se empoderar deste conhecimento. A gente precisa estar aberto. Eu acho que é isso. É estar aberto, disponível para tentar entender que a gente erra, que a gente precisa melhorar cada dia, sim, como família, como educadores, no sentido dos professores. Nós precisamos melhorar, sim, porque nós estamos recebendo pessoas com características diferentes, com aprendizagens diferentes, com modos de aprender diferentes. E isso é um desafio. Então vamos continuar dialogando sobre. Espero que eu tenha contribuído, né, que vocês coloquem se tiver alguma pergunta, vocês podem colocar, apontar, se tiver algo de sugestão, sem problema, tá? Estou aqui disponível e sempre disposta a aprender, porque saber tudo, né, não existe um ser humano que saiba tudo, mas aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente teve como experiência, que ela possa contribuir para o desenvolvimento das pessoas, principalmente nós educadores. Então eu desejo a vocês que continuem realizando um trabalho maravilhoso, desafiador, que nós possamos fazer um trabalho colaborativo entre famílias, a escola, que é extremamente importante. Então, famílias, confie na escola, né? Confie nas pessoas. Tem alguma dúvida? Se achegue, converse conosco, porque todos querem o bem dessas crianças, que elas se desenvolvam, tá? Desenvolvam de forma integral. Não só a questão de conhecimento, questão conceitual, mas a questão emocional, afetiva. Então, abraça o seu filho, beije o seu filho, pergunte para ele o que ele fez hoje, o que ele gostou de fazer, tá? Sempre pergunte dele, tá? E deixe ele se expressar. E eu tenho certeza que lá na frente, lembra do futuro? O futuro está lá. E ele vai se tornar essa pessoa que você deseja, tá? Então, um grande abraço a todos e qualquer coisa, estamos aqui. Prefeitura de São Paulo, né? Trabalhando nas escolas. O pessoal fala o chão da escola. Não. Nós estamos na escola como potência. A escola é uma potência, tá? No desenvolvimento das pessoas. Então, muito obrigada.